11 de abril de 2025, sexta-feira, da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira, sextou, sintam-se todos bem acolhidos com a paz de Jesus. Queridos, nós vamos em comunhão com a igreja refletir hoje a primeira leitura proposta na liturgia, a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10 ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos em comunhão com a igreja, nos aproximando da Semana Maior, que é a Semana Santa, e a liturgia já vai também nos ajudando a encarnar em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Se nós olharmos o evangelho de hoje, desses dias, nós percebemos que são evangelhos já dos conflitos que começaram a acontecer entre Jesus e os judeus. Desses conflitos aqui vai discorrer a condenação de Jesus, a sua morte, né? Muito bem. Então, as leituras primeiras desses dias, dessa quinta semana do tempo da Quaresma, que é a última semana, as leituras nos mostram personagens do Antigo Testamento que viveram as mesmas experiências que Jesus assim viveu. Então, tipologicamente, assim nós chamamos, numa avaliação exegética, tipologicamente, esses personagens do Antigo Testamento são a imagem de Jesus Cristo. Hoje nós contemplamos, nós ouvimos e vamos refletir o profeta Jeremias, e então nós podemos dizer Jesus é um novo Jeremias, né? Ou seja, porque Jesus viveu algo que Jeremias assim tinha vivido. Então todas as personagens do Antigo Testamento, cada uma viveu um pontinho daquilo que vai ser tudo colocado num único ser humano que é Deus, Jesus Cristo. Então Jesus ele reúne em si a experiência de dor, de cruz, né, de todos os seres humanos que o precederam e que também o sucederiam. Olha só, por isso que a cruz de Jesus é a cruz mais pesada de todas as que existiram, porque nela se reúne o sofrimento de todos nós. Bonito o mistério da paixão, né? O Deus que carrega a nossa dor para que nós sejamos livres do sofrimento, né? É bonito essa proposição. Pois é, queridos. E Jeremias já apareceu esses dias na liturgia, eu já tinha explicado, né? Jeremias é um dos profetas que Deus suscita em Judá, no Reino do Sul. Para quê? Para convidar o povo à conversão. O que faz um profeta? Um profeta denuncia o que está errado e anuncia a vontade de Deus. O profeta, ele denuncia e anuncia, né? E Jeremias não é diferente. Só que Jeremias, ele foi chamado por Deus, ele era jovenzinho, né? E ele começou a pregar o que Deus tinha mandado ele pregar, não nas grandes praças,
né, nos grandes púlpitos, no microfone para todo mundo ouvir, né? Mas ele começou a denunciar e anunciar para as pessoas que conviviam com ele, os familiares, os amigos, os colegas, as pessoas que hora ou outra se esbarravam com ele. Ele começou a sua pregação profética dessa maneira, né? E o que acontece? Ele começou a ser perseguido por aqueles que ele tinha afinidade antes, né? Por isso que o texto que nós ouvimos vai dizer assim, olha, eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Esses tantos homens eram pessoas próximas dele. Olha só, esses homens diziam o quê? Denunciai-o, denunciemo-lo. E aí o texto nos diz, todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Olha só, todos os amigos, não foi um ou outro, né? Meia dúzia. Todos os amigos começaram a se voltar contra Jeremias, a observar suas falhas, para ter um motivo para incriminá-lo também. Aqui acontece algo que acontece conosco, minha gente, né? Isso, e não é muito longe, muito distante de nós. É só olharmos os nossos familiares, né? Vai lá diante de um familiar que não quer compromisso com Deus e com a igreja, convida ele para ir à missa, né? Ô fulano, tô indo numa missa, vamos na missa comigo? Para justificar a sua iniquidade, incredulidade e a sua falta de compromisso com a igreja e com Deus, a pessoa ela faz o quê? É isso que os amigos de Jeremias fizeram. Ela procura encontrar em nós, em você, um motivo, uma crítica para fundamentar o fato dela não ir na igreja. Eu vou na igreja tem tais tipos de pessoas, X, Y, Z, tal. Eu vou na igreja para eu ser igual a você. Olha como você é. Você é tal. Tem tantos defeitos, tais defeitos, tal. E a pessoa encontra no outro a justificativa para ela não se aproximar de Deus. Isso é praxe, minha gente. Isso acontece em todo o tempo. Acontece conosco também. Se nós, de fato, exercermos a nossa missão de anunciadores do evangelho, de profetas, nós vamos experimentar isso. O padre Diego, né? Que fica lá na igreja, que prega bonito, que não sei o quê. Ele é isso. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, meus queridos, que vocês estão me escutando. De fato, pode ser que eu seja tudo isso, e de fato pode ser que você seja tudo isso. Por quê? Porque nós estamos no caminho, nós não estamos no ponto de chegada ainda. Nós estamos na caminhada. Nós trazemos em nós muitas virtudes. Sim, eu na minha vida ministerial, no meu jeito de ser, no meu temperamento, tem muitas coisas boas, né? As pessoas mesmo acabam por elencar as minhas virtudes. Padre, o senhor é tão tal coisa. E de fato pode ser que eu seja, ou de fato eu seja, né? A gente tem que também valorizar, honrar e admitir o que é bom em nós. Isso também é humildade. Mas também nós tem muitas coisas viciosas, defeituosas. Pelo menos em mim tem. Eu acho que você que está escutando essa mensagem nessa sexta-feira também deve ter. E o ímpio pega essas coisas viciosas e defeituosas para nos acusar, para falar que não vale a pena ser de Deus, que não vale a pena caminhar. Olha, minha gente, outro dia não, né? Faz um tempo já, eu discutia com um amigo sobre isso. Se a gente for esperar um grau de perfeição elevadíssimo para nós entrarmos na caminhada discipular de Jesus, nós nunca vamos à igreja. Por quê? Porque nós somos pecadores até o fim da vida. Até o fim da vida. Aqueles que conseguiram renunciar ao pecado e viver uma vida de maior virtude e se destacaram pelas virtudes, essa igreja diz ser os santos. Mas os santos também foram pecadores até o fim da vida. É que eles se destacaram pelas suas virtudes, cada santo uma virtude distinta, mas foram pecadores, e nós também o somos. Eu discutia com esse amigo que eu mencionei,
uma vez, porque às vezes parece que é exigido de nós algo que nós não conseguimos ser. E olha, minha gente, o nosso modelo primaz e único de santidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Deus, Deus que se fez ser humano para se mostrar diante de toda a humanidade como um modelo de humanidade a ser seguido. Tudo que vem depois de Jesus Cristo, primeiramente a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, né? Depois São José, São João Batista e todos os santos, os mártires, enfim, todos os santos, todos eles tiveram como paradigma, como modelo, Jesus Cristo. Por isso que nós olhamos para a vida dos santos e quando nós contemplamos as virtudes dos santos, no fundo nós estamos contemplando a humanidade de Jesus. Jesus esse que foi imitado pelos santos. Consegue compreender? Então, nós temos como modelo primeiro Jesus e depois os santos. Nós somos exemplos para muitas coisas, para as pessoas, somos, mas nós ainda manifestamos tanta imperfeição e tanta coisa que precisa ser amadurecida, santificada, né? Colocada no lugar em nós, né? Então a gente tem que ter consciência disso um pouco, porque também a gente exige dos outros, sabe? A gente fica exigindo dos outros uma certa perfeição que nem nós temos. E o ímpio faz isso, né? A pretensão do texto, na verdade, claro que é importante essa reflexão, mas a pretensão do texto é mostrar que Jesus foi o excelente e perfeito Jeremias. Jesus não teve nada, nenhum motivo de repreensão, porque ele era perfeito, um ser humano perfeito. E ainda assim, acharam nele motivo de condenação. Inventaram, é evidente, nós sabemos. Inventaram, olhando para ele, inventaram motivos de condenação. Ele foi perseguido por as pessoas próximas. Quando a gente começar a viver essa experiência, que nós nos sintamos imitadores de Jesus. Sabe, as pessoas querem ser cristãs hoje, olha o que acontece. As pessoas querem ser cristãs hoje, mas elas não querem sofrer as consequências desagradáveis de ser cristãos. Só querem as coisas boas, sabe? A graça, a bênção de Deus, enfim. Mas as pessoas não querem também receber os desafios e os pontos doloridos do cristianismo. Quais esses pontos? A perseguição, a indisposição com as pessoas. Quem de fato segue Jesus Cristo, de verdade, meus queridos, passa por perseguições. Às vezes se aproxima de mim, uma pessoa ou outra, dizendo assim, ai padre, na minha casa tá complicado. Às vezes, geralmente mulheres, né? Meu marido não quer que eu venha na igreja, meu marido não quer que eu reze mais, e meus filhos ficam implicando que eu tô rezando. Só reza, só reza. Minha gente, isso daí faz parte do testemunho da vida cristã. A gente tem que estar preparado para essas coisas, né? Os jovens, por exemplo, né? Ser cristão e católico autêntico nos dias de hoje, para a juventude, é um perfeito desafio. É um grande desafio, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente, nas comunidades, as paróquias, as pessoas mais maduras, que têm mais anos de caminhada, têm dificuldade de acolher os jovens. Olha, se tem jovem na sua paróquia, valorize. Dê trabalho, partilhe a prática pastoral. Deixe os jovens ser protagonistas das coisas. Por quê, minha gente? Porque é cada vez mais difícil o jovem viver o evangelho. Cada vez mais difícil. Por quê? É fácil ir na igreja de fim de semana, por exemplo, ser acólito, né? Servir o altar, ou ser da liturgia, ou enfim, tantas outras atividades. Mas depois, ao longo da semana, estar lá na escola, ou até mesmo na universidade, e as pessoas verem foto desse jovem na igreja. Eu já falei disso esses dias. Esse jovem serve no altar, esse jovem vai ser perseguido com chacota, com companheiros dele de sala, ou amigos tirando sarro. Vai lá, barato de sacristia, e às vezes frases ou falas pejorativas que expõem a igreja, que rechaça, né? Que põe num tom jocoso
viscoso a igreja, os padres. E é fácil o jovem permanecer firme. E a palavra de hoje está dizendo: permaneça firme. Permaneça firme. Você tem que ser uma pessoa autêntica, convicta do que você acredita. E não é fácil. E esteja pronto para esse tipo de situação. Hoje em dia não é mais, por enquanto, né? Por enquanto a gente vai chegar no extremo da perseguição de cristãos, perseguição cruenta. Apesar que já existe no Oriente Médio, né? Muito cristão sendo morto. Muitos cristãos sendo mortos no Oriente Médio. Mas aqui na nossa experiência, no nosso dia a dia, você que está me escutando, as perseguições elas são veladas. Né? Uma chacotinha, alguém que tira sarro, alguém que fica implicando dentro de casa, com que você está rezando muito. Isso tudo constitui perseguições e a gente tem que ser consciente de que isso faz parte e isso está previsto na vida daqueles que são fiéis a Deus. Permaneça firme, né? E no fundo, todas as situações, elas constituem como provas. É Deus que nos prova, Deus que nos testa, é Deus que espera de nós uma resposta de perseverança, de convicção. Jesus, meus queridos, foi traído por amigos, certamente pessoas que Jesus curou, estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica-o. O que ele será que não sentiu, né? O que Jesus sentiu? Certamente, olhando aquelas pessoas pelas quais ele fez tanto bem e que estavam lá desejando seu mal. Por quê? Porque ele chamou a conversão, porque ele falou palavras duras. Certamente, Jesus sentiu uma certa tristeza, mas ele não desistiu de ir até o fim para salvar também aquelas pessoas. Então, um modelo para nós seguirmos, né? Nós que às vezes somos cheios de inimizades, né? Hoje somos convidados a percebermos que isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Tem gente que às vezes é perseguido, ou alguém trama para si alguma coisa, e a pessoa ela fica com aquela mágoa, com aquele ressentimento, com aquela coisa ruim, se estendendo por tempos e tempos. Olha, você não está se colocando como cristão? Isso ia acontecer. Se não acontecesse desse jeito, ia acontecer do outro jeito. Tira do coração, vença e continue firme. Continue firme. Eu falo isso também para uma pessoa, né, que leva no coração uma experiência de um prejuízo, né, foi prejudicada por alguém e leva no coração aquilo, sabe? Fala: olha, nós não seríamos perseguidos? Nós que assumimos esse caminho, já não está previsto? Se está previsto, por que tanta surpresa e por que você age com indignação? É o que eu sempre prego, o que eu sempre falo. Eu também, minha gente, já experimentei de gente que eu tenho muito carinho. Todos nós vivemos isso, né? Só partilhando um pouquinho da minha experiência. Pessoas, não foi só uma vez, pessoas pelas quais tenho tanto carinho. E chega a notícia diante da gente que essa pessoa está falando mal da gente para outra. É horrível isso, né? Machuca, entristece, tudo bem. Por um tempo aquilo ficou no coração, dali a pouco tire. Por quê? Porque ia acontecer isso mesmo. Quanto mais você brilha no anúncio do evangelho e no segmento de Jesus, mais você vai ser perseguido. Mas, padre, eu não esperava dessa pessoa que essa pessoa se voltasse contra mim. Eu sempre fiz todo bem para ela, eu sempre tratei bem essa pessoa e essa pessoa me prejudicou. Tá bom, qual a surpresa? Os amigos de Jeremias se voltaram contra ele. Muito bem, muito prazer, você não é o primeiro e também não vai ser o último. Levanta a cabeça e siga. Para de mimimi e siga. Não vai viver isso também. É frustrante? Minha gente, é frustrante. Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? Pessoas que você tem tanto carinho e que falam mal de você, né? Ou pessoas que te prejudicam, vai acontecer sempre. Por quê? Porque você, seguidor fiel de Jesus, incomoda. Que esse testemunho de Jeremias nos ensine hoje a sermos mais fortes diante dessas experiências. A sermos mais fortes. Queridos, desejo uma sexta-feira cheia de Deus, com muita paz, saúde, força e coragem, que Deus
abençoe vocês e lembremos-nos sempre que Ele está no comando de tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.